Você tá calminha? Eu tô calma. Você é um posto de tranquilidade. Isso. Exato. Então, o tema de hoje nós vamos falar sobre comportamento e dinheiro. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui hoje é algo muito importante, que é documentar um pedaço da nossa jornada. Como assim? Nós não somos especialistas naquilo que nós vamos falar agora. Nós não preparamos um mega roteiro, não preparamos nenhum roteiro, na verdade. Só que é um pouco do que a gente vem estudando esse ano, sobretudo eu tenho me aprofundado mais nessa parte, que é a parte de finanças comportamentais, que poucas pessoas conhecem. Na maioria dos casos, quando a pessoa pensa em planejamento financeiro ou finanças propriamente dita, ela pensa que é planilha, anotar quanto entra, quanto sai, e são números. E na realidade, não é a verdade. Todo e qualquer dinheiro que a gente gasta, existe um motivo comportamental e emocional por detrás disso. E a gente precisa aprender sobre sobre a nossa própria personalidade para poder lidar melhor com as finanças. Então, porque quando a gente consegue entender isso, que nem os testes que a gente fez, eu acho que a gente consegue apontar o que precisa ser melhorado e até mesmo o outro entender melhor, né? Sim. A gente consegue falar o que é importante, que nem ontem a gente fez o teste e você viu... Você tá adiantando, eu acho. Não, mas é porque o que eu quero dizer é que a gente consegue nos conhecer e nos apresentar pro outro de uma forma diferente, que é, entendeu? É isso, enfim, vai, continua. Existem as 5 linguagens do amor, igual a gente teve que fazer o teste aquela vez para poder conhecer a linguagem do amor. Isso, pra você me provar que você me ama mesmo não querendo estar presente. Isso. E também existe esse que a gente está falando de finanças comportamentais, né? Existe um teste mais validado no mundo sobre personalidade que chama Big Five. Existem muitos estudos, é o teste que tem mais estudos. E ontem eu retomando os estudos, né, devido à Páscoa, a mudança e tudo, indo para São Paulo direto, a gente deu uma pausa nos estudos e eu voltei a estudar recentemente. E eu refiz a aplicação do teste em mim, né, para poder entender um pouco mais sobre a minha personalidade. E algumas coisas já tinham ficado claro desde a primeira vez que eu fiz o teste. E foi surpreendente que eu fiz o teste na versão resumida e na versão longa, e em ambos os casos deu o mesmo resultado. Então ficou comprovado ali basicamente um pouco do meu traço da minha personalidade. O meu, como eu posso dizer? O meu traço mais forte é de conciosidade. Entendeu? Aí a pessoa vai perguntar, que diacho é isso? Eu ia falar até isso. Que diacho é isso? Mas quando ele veio me falar... eu fiz o teste. Quem tá assistindo e me conhece vai dizer se é verdade ou não, tá bom? Ele vai ler a personalidade dele. Você é alguém que valoriza a ordem, o compromisso e os resultados. A conciosidade traduz um forte senso de dever, foco em metas e disciplina. No mundo financeiro, isso tende a se refletir em controle, planejamento e escolhas seguras. Seu desafio é não se tornar rígido demais com a estrutura ou sentir culpa por pequenos desvios. Um bom plano inclui tanto a constância quanto a flexibilidade. Use seu senso de direção para construir uma vida estável, mas com espaço para respirar. O que é interessante? Lembra que eu falei no último episódio sobre, às vezes, viajar para mim não é um investimento? Sim. Porque é como se fosse um pequeno desvio do meu objetivo de longo prazo. Sobre a casa de campo ou de aposentadoria, essas coisas do tipo. Então, e a questão de ordem, então... Sai da rotina. Sai da minha rotina. Mas a questão de ordem da organização das coisas. Sou bem organizado, né? À toa que eu lembro de uma frase que o professor falava no Senai, que era organização e limpeza. Isso foi em 2008 eu aprendi. E até hoje eu uso isso na minha vida, de colocar as coisas no devido lugar e estarem organizadas e limpas, né? E a gente fazendo esse teste ontem, eu também fiz a aplicação com a Ana Paula.
Eu já tinha certeza do primeiro traço dela, que era um pouco de neuroceticismo. O que seria isso? É a pessoa um pouco mais neurótica, mais preocupada com as coisas, quando as coisas fogem do controle, fica um pouco mais ansiosa, né? Então, os seus 2 primeiros resultados ali eu acertei certinho, sem ter feito o teste. Mas só de ter conhecido, né, um pouco do histórico. Do conhecimento, tendo conhecimento, conteúdo, né? tem investido em educação, Tem né? isso. Investindo em educação, que a gente falou no último episódio, no último vídeo. Então já fez com que eu entendesse um pouco melhor você. Exatamente, ele já sabe que eu sou mais sensível. Já tem um traço feminino ser mais sensível. Sim, exato. E ontem, quando eu fiz o teste, porque o Stefano já tinha falado, eu ainda não tinha feito esse teste antes, ou já nem lembro. Porque a gente eu acho que não, a gente só tinha assistido as aulas, mas você não tinha feito, só eu tinha feito. E aí, quando ele veio, eu falei, caraca, ele acertou mesmo o primeiro e o segundo mais alto. E assim, quando você vai ler, que nem ele acabou de ler aqui, você fala, caraca, essa sou eu. Parece horóscopo, né? Horóscopo financeiro. Horóscopo financeiro. Eu falei, nossa, exatamente isso. Então, se vocês assistiram os vídeos anteriores, vocês vão ouvir eu falando. Eu tive muita ansiedade na gravidez. O pós foi muito ansioso também. Eu fiquei com insônia. Eu ficava com medo de ficar sem dinheiro. Ou até um dos vídeos que você falou que o mês que você mais temia era o mês de junho, de janeiro. Você temia o mês de junho. Exatamente. Mês de junho, pra mim, parece que eu tava indo à falência. E foi o mês que a gente trabalhou pra caramba. Então, a gente... Esse meu traço... mais predominante, ele é realmente, assim... Aquilo que diz no perfil. Eu realmente sou mais ansiosa, sou mais estressada. O que mais? Sou mais sensível. Sim. Então, assim, qualquer... A tom de voz mais grosso, assim, isso desde já leva mais pro lado pessoal. Exatamente, guarda mais. aquilo. Então, e aí, voltado pra questão financeira, eu sou também tem a parte de ser mais segura, né? Não sou mão de vaca, mas eu gosto de ter um controle da situação. Sim. Eu gosto de entender esse movimento que eu vou fazer. Gosto de mudança? Depende. A mudança ela tem que ser algo que eu consiga controlar. Então, não é que eu não gosto de coisas novas, não é isso. Mas desde que eu saiba onde eu esteja pisando. Tá? Que tem a ver também com esse traço. Então, eu não sou muito da loucura. Vamos fazer? Vamos. Eu só vamos... Mas peraí. Vamos se planejar. Aqui o ansioso também tende um pouco ser mais seguro, menos exposto a risco. Então a gente tem estudado sobre essas coisas e o interessante é que nesse primeiro momento nós estamos aplicando na nossa vida para poder nos entendermos melhor como pessoas, como casal e como planejamento futuro. E também para poder ajudar melhor os nossos clientes. Porque nós já fazemos o planejamento financeiro, digamos, tradicional, onde dá resultados. Só que a partir do momento que você junta com o comportamental, você passa a entender, respeitar e através do conhecimento comportamental você consegue ajudar a pessoa a criar melhores resultados na parte financeira. Isso acaba fazendo com que o trabalho flua melhor. Porque às vezes a pessoa que está assistindo pensa assim, caramba, eu sempre estou endividada, eu sempre estou gastando, eu sempre isso e aquilo. Eu não consigo poupar, e às vezes não é só uma questão de ganhar mais, muitas vezes. Isso, mas tem a ver com o comportamento e a história de vida dela. E aí para isso ela precisa aprender sobre os traços de personalidade dela e outros vários testes que nós temos também, que a gente pode vir falar em outros vídeos, porque, como eu falei, vamos documentar a nossa jornada sobre esse assunto. Então isso tem se tornado muito, muito interessante aprender. E outra coisa que também é legal, que o seu traço predominante, que é o neuroceticismo, é o meu tipo assim, menor taxa. Enquanto você tá arrancando os cabelos, eu tô sossegado. Mas, amor, e era isso que acontecia
mesmo. Eu lá sem dormir, Stefano. De boa, porque são traços completamente opostos nessa parte. Os seus traços são bem equilibrados ali nas porcentagens. Mas o meu tem uma uma discrepância maior, principalmente nesse traço predominante, só que o seu mais forte é o meu mais fraco, então isso faz com que... Existe um equilíbrio? Somando, dividindo por 2, eu acho que sim. Mas no dia a dia tem os seus desafios. Só que isso é interessante porque você aprende a lidar melhor um com o outro, né? Então é importante essa outra coisa questão. também, a gente não pode usar isso como uma bengala, né? Só porque como muleta. Né? Sim, porque senão é igual eu falei, a pessoa usa como horóscopo. Eu sou assim porque eu sou de tal signo. Eu sou assim porque eu sou e tal. E não é isso. O objetivo é se conhecer. E o que tiver que melhorar, melhorar. Eu sou uma pessoa... Não sou mais tão... Tô melhorando. Estou tentando não ser tão explosiva, ansiosa e blá blá blá, né? Mas isso eu até desabafei com as meninas do Mulheres. Eu falei, gente, daqui a alguns meses vocês perguntam pro Stefano se eu tô indo bem, que eu estou em fase de aprendizado. Desculpe o transtorno, estou em construção, né? Então, não usar isso como muleta. Ok, eu sou ansiosa, mas tá, o que eu posso fazer pra diminuir essa ansiedade? Então, foi quando eu realmente fui buscar ajuda profissional, mais uma vez, a ter mudado de ambiente. Então, a gente buscar o que isso daqui não é bom pra minha saúde física, mental, pros meus relacionamentos. Então, você entender e buscar melhorar, tá? Mais algum ponto? Achou aí? Acho que tem tanta coisa, só que como nós estamos nesse processo de aprendizado, vamos com calma. Vamos com calma até pra gente não falar besteira, mas a gente só quer mostrar que é importante você estar sempre se conhecendo mais. E que vai além do dinheiro. E vai além do dinheiro, que é aquele negócio, o que está por detrás do dinheiro, porque não são só números, não é só pagar a conta, não é só você receber, não é só você usar o dinheiro, existe toda uma questão por detrás, emocional, comportamental, que a gente precisa se conhecer, que você precisa se conhecer para poder viver melhor. Né? Então isso é importante e os nossos clientes também, porque a gente já trabalhou com clientes que você trabalha tudo ali você usa todos os seus recursos tradicionais para poder ajudar no processo financeiro, mas chega um ponto que você percebe que é algo comportamental. Que precisa de uma ajuda. Tanto que existem casos que a gente recomenda a pessoa ter um acompanhamento com um psicólogo para poder ajudar, por exemplo. Os psicólogos são nossos maiores aliados. Exato. Portanto, esses casos de compras compulsivas, casos de endividamento, às vezes a pessoa precisa ter um acompanhamento psicológico para poder ajudar, porque não são só números, né? Exato. Não são só números que a gente acaba trabalhando, né? Dinheiro é muito mais do que números. Exato. Então é isso. Temos mais aí um vídeo. Compartilhe caso você tenha alguma experiência, já tenha percebido isso no seu comportamento. Eu até tava tentando lembrar aqui alguma coisa sobre mim, mas a gente vai documentando aí aos poucos, né? Sobre isso, mas tá ótimo. Ótimo. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.